Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope pelo Villanueva. Desde já agradeço as inúmeras doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos. Eu falei no vídeo anterior sobre um certo católico de esquerda. E o católico de esquerda tem um problema fatal. Ele pode ser tudo menos católico e muito de esquerda. E por quê? Porque todo o seu discurso é configurado e desenhado no sentido de promover não somente o marxismo, como também de sobrepor a materialidade em detrimento da espiritualidade. E observem que o discurso católico de esquerda é um discurso materialista. Por quê? Porque eles partem de uma visão economicista da realidade, que seria muito similar aos próprios marxistas, e relativizam os aspectos morais como se fossem estritamente secundários. Eu comentei também sobre a questão dos evangélicos na política brasileira. E nós temos que reconhecer, apesar de tudo, que os evangélicos, nesse ponto, pelo menos grande parte das seitas evangélicas, tem uma certa coerência nesse plano de princípios. Não quer dizer que eles sejam coerentes politicamente. Qual seria a diferença? Por exemplo, nós temos o fato do ex-presidente Jair Bolsonaro, que fez inúmeras coisas horríveis, diga-se de passagem, mas os evangélicos são extremamente fiéis a ele. Inclusive cai num certo milenarismo, num certo exacerbo de fanatismo ideológico, de fanatismo político em torno dele, inclusive misturando questões estritamente messiânicas, etc. Porém, os católicos renunciaram à política brasileira. Essa que é a grande verdade. E por quê? Porque existe uma visão, que no meu entender é bastante errônea, de que o católico ele faz uma cisão entre o que é doutrinário e o que é a sua vida social. Na prática, a igreja aceitou o papel do secularismo. E eu penso que o crescimento das seitas evangélicas tem muito a ver com uma resposta, né, uma resposta à omissão da própria Igreja Católica. Ainda que, paradoxalmente, os protestantes sejam atuantes na política, né, no entanto, o pluralismo, por assim dizer, doutrinário dos protestantes é uma razão que dificulta, de certa forma, um enraizamento, por assim dizer, da cultura cristã. É um paradoxo isso, porque, por um lado, essas pessoas buscam realmente certa coerência nos valores cristãos, mas, por outro lado, existe uma incoerência doutrinária, né? E até mesmo uma adesão também dentro de um palco secular, né? Baseado num critério de tolerância a certas dissensões doutrinárias. Né? É por isso que o conservador, muitas vezes, me parece um cético. Por quê? Porque como ele não consegue resolver os problemas relacionados à crise religiosa relacionada à reforma protestante, então, se vocês observarem, por exemplo, um livro do Russell Kirk chamado A Política da Prudência, ou A Mentalidade Conservadora, vocês vão observar muitas vezes que ele coloca uma sopa de regrins ali defendendo um sentimento conservador, ou uma forma de ver a vida conservadora, né? Baseada em certas premissas que, no meu entender, acabam sendo problemáticas porque não se fundamentam realmente numa tradição religiosa em particular, mas sim numa visão genérica de transcendência, né? O conservador acredita na moral duradoura, acredita numa realidade de transcendência, uma realidade espiritual. Quer saber qual realidade espiritual é essa? No mundo ocidental da atualidade, essa realidade espiritual está cada vez mais fragmentada e incompreensível. Então existem inúmeros paradoxos dentro do protestantismo brasileiro, porque se por um lado eles querem resgatar uma certa espiritualidade ou uma certa participação da religião na política, por outro, eles são, de algum modo, não necessariamente antipáticos ao secularismo. Se entendermos, claro, tirando evidentemente algumas seitas radicais que poderiam ser consideradas fundamentalistas, mas elas não têm peso e, detalhe, elas também são criadas a partir de um subjetivismo religioso, o próprio secularismo, basicamente isso. E a Igreja Católica? Olha, quando nós observamos um bispo da CNBB mais preocupado com questões sociais, não sei o quê, nós estamos preocupados com o desemprego, nós estamos preocupados com a inflação, nós estamos preocupados que o povo coma, não sei o quê, não sei o quê, e em nome disso é capaz de votar até em partido pró-aborto,
até em partido que quer destruir a família, quer destruir a influência cristã, ou mesmo você vê padres e bispos aceitando, não, nós somos a favor da laicidade. Estão mais preocupados com a laicidade do que propriamente com a doutrina cristã. Quer dizer, não há aquela preocupação mesmo de catolicizar a sociedade, de evangelizar, porque evangelizar significa catolicizar, né? Significa defender os paradigmas da Santa Madre Igreja Católica e pronto, acabou. Né? Quando você vê a Igreja Católica nesse tipo de paralisia, então é evidente que a Igreja vai perder terreno. E eu já vi bispos católicos aí, pelo menos declarações de bispos, que quando foram questionados pelo fato do Brasil, que era outrora um país majoritariamente católico, só ter 50% de católicos, e isso nós temos que entender que são estatísticas de 2010, 2012, agora não me lembro. O cara falou, não, mas a preocupação é social. É aquele discurso socialista da teologia da libertação que corrompeu a alma dos católicos. Houve muitos católicos que votaram no PT por causa disso, porque colocaram os aspectos sociais e econômicos em detrimento dos aspectos morais e éticos. E nesse ponto, com todos os defeitos, os evangélicos foram relativamente mais coerentes. E detalhe, os evangélicos foram, de fato, protagonistas de uma certa resistência conservadora, não diria tradicional, né? Porque existe uma diferença entre ser conservador e ser tradicional. Né? E os católicos, claro, com alguma minoria ou outra aguerrida, tentando salvar a honra da nossa Santa Madre Igreja, fizeram alguma coisa, evidentemente, mas os protestantes são realmente muito mais ativistas, muito mais prosélitos. Os católicos hoje recusam o proselitismo, recusam, inclusive, a evangelização. Chega numa igreja católica, o pessoal te vê assim como se estivesse, sei lá, no segmento do judaísmo, assim, nós somos os exclusivos e você ali é o Goim. Só falta dizer isso. Eu acho muito estranho o modo de agir da igreja, porque falam de duas proposições que, no entender, são antagônicas. Como é que o católico pode ser contra o aborto e, ao mesmo tempo, não ter uma política atuante de evangelização do ponto de vista moral e ético sobre os problemas relacionados ao aborto? Não adianta eu falar como católico que eu sou contra o aborto, se na vida pública, na vida social, eu não cristianizo a sociedade, eu não defendo os valores cristãos para que eles sejam respeitados perante a comunidade no que diz respeito ao combate ao aborto. O mesmo nós podemos falar do casamento, o mesmo nós podemos falar de vários valores relacionados à família, etc. Mas esse é o paradigma da esquerda católica, esse é o paradigma, inclusive, do liberalismo que dominou uma parte da igreja. Você é católico dentro da igreja, fora da igreja você é um laico. Você é um membro do Estado laico, da laicidade, e você quer discutir os valores católicos dentro dos termos da laicidade. E eu digo, você vai perder, evidentemente, porque a laicidade, por definição, é naturalista e é de um ateísmo ou então de um ceticismo prático. Justamente porque transforma a religião numa opinião, numa ideia, numa ideologia, e não necessariamente... Não é por acaso que o Papa Pio XI, na encíclica Divini Redemptoris, dizia que o liberalismo preparou o caminho para o socialismo. Preparou por causa do secularismo. Tira os princípios da sociedade cristã e pronto, você vai colocar o quê? Você vai colocar o nada como princípio. Mas já voltando à questão do secularismo e da igreja, esse aqui é o pecado do católico de esquerda. Porque fora do âmbito da religião, ou pelo menos do espaço religioso, aliás, eu digo que talvez até dentro do espaço religioso também você não é católico, já que você promove um partido que não é católico, ou que quebra os paradigmas e os princípios da Igreja Católica. Eu penso que os católicos brasileiros são eu não digo nem que eles são mornos, eu digo que eles são frios mesmos. Eles são uns bunda moles, assim, são uns caras assim completamente relapsos, infelizmente. E a Igreja Católica, infelizmente, tem um problema sério de acolhimento, porque parece que não quer converter ninguém. Tá parecendo aquelas igrejas protestantes tradicionais, tipo luterano, presbiteriano, não todos, né? Até alguns. Alguns sim, alguns não. Mas, por exemplo, até mesmo nas igrejas protestantes tradicionais, anglicano, luterano, principalmente, o calvinista até que é um pouco mais aguerrido, fazendo uma correção aqui. O presbiteriano, tem presbiteriano que quer te acolher e o que não quer te acolher, mas no geral eles te acolhem. Mas o luterano e o anglicano é também aquela frieza, aquela coisa assim, sem graça, né? Parece realmente uma religião de Estado, assim, que ninguém liga, que nem o anglicanismo na Inglaterra, mas enfim. Mas os protestantes mais aguerridos, evangélicos, eles são realmente, eles querem pescar almas, ainda que
a despeito dos seus erros doutrinários e dos seus erros, por assim dizer, teológicos. Eu acho que isso, por um lado, tem aspectos positivos, no sentido de que, pelo menos, as pessoas estão querendo procurar o cristianismo, mas, por outro lado, tem um aspecto negativo, que é a destruição do imaginário cristão, ou pelo menos a confusão doutrinária que o protestantismo cria. Porque um samba do crioulo doido, eles não se entendem nada. Só quem se entende é a igreja. Só que a igreja precisa resgatar o seu fervor. Então, um grande abraço.